الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Caros irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, aquele que concede-nos continuamente as suas dádivas, usufruímos das suas dádivas e muitas das vezes nem sequer agradecemos. Louvores, todos eles pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos profetas, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nós abordamos na conversa passada o tema relacionado à benevolência para com os pais e o equilíbrio no casamento, no que diz respeito ao tratamento da sua mãe diante da sua esposa. Alguns aspectos ficaram por serem esclarecidos no que tange a este tema que vínhamos abordar. Falamos da importância, a obediência e a benevolência para com os pais, tratarmos bem os pais, sermos afáveis para com eles. Portanto, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz muita coisa que nós falamos na conversa passada, só para recapitular e entrarmos naquilo que é o tema que pretendemos abordar nesta conversa de hoje. Allah subhanahu wa ta'ala diz وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Nós não podemos usar palavras grosseiras para com os nossos pais, temos que ser carinhosos para com os nossos pais, falarmos bem com eles, não é? Por mais que não concordamos com o que eles estão a dizer, a nossa forma de refutar deve ser de uma forma carinhosa. Isso é o que o Corão nos ensina. O Corão nos ensina que mesmo eles, sendo descrentes, mushrik, aquele que adora ídolos, não é muçulmano, é cristão, pratica qualquer que seja a religião, você ainda como muçulmano tem o dever de tratar bem eles. Allah diz, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي. Se eles te forçarem para você praticar shirk, para você desobedecer a Allah, Allah diz, não podes obedecê-los nesta circunstância, mas mesmo assim, وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tratai-os de forma cordial, tratai-os bem, apesar de eles persistirem na desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. A questão que poderá ficar para trás, o que falar daquele que passou a vida, não é, na desobediência e maus tratos aos seus pais, maltratou os seus pais, não foi atencioso com os seus pais, não cumpriu aquilo que os pais incentivavam no que diz respeito àquilo que o Sharia nos incentiva. O que falar dessas pessoas que querem se redimir, querem se corrigir, mas já não têm os seus pais vivos? Al-Walid awsat abwab al-Jannah fa in shi'ta fa'di dhalika al-bab aw ihfaz. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o pai ou os pais, abrange aqui os dois, awsat abwab al-Jannah, né? Os pais são portas do meio do Jannah, são portas do meio. O Jannah tem tantas portas, porta de Salah, porta de Zakah, porta de Hajj, porta de jejum. As portas do meio, conforme este hadith, são os pais, né? O bom tratamento que você tem para com os seus pais, esta porta que você
pode ter acesso. فَإِنْ شِئْتَ, não é? فَأَضِئْ ذَلِكَ الْبَابِ, você pode destruir esta porta, ou poderá proteger a porta. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith menciona, um sahaba esteve a chorar com a morte dos seus pais. Foi perguntado, mas por que você está a chorar tanto? Ele disse, eu tinha 2 portas abertas para mim do Jannah. Com a morte de um deles, de um dos meus pais, uma das portas foi fechada. Portanto, os nossos pais são o acesso que nós temos para o paraíso. Portanto, você não foi capaz de tratar bem os seus pais. Talvez começou a ouvir essa palestra na semana antepassada. Depois, semana passada, houve um reforço. E ainda continua. E chega o momento em que, olha, de facto que eu não fui bondoso para com os meus pais. O que eu posso fazer agora para corrigir? Nós temos que, em primeiro lugar, entender que a obediência e a benevolência para com os nossos pais não se limita a eles em vida. Não. Você não pode ficar relaxado. Olha, isso já não me abrange, porque eu não tenho mais obedecer os meus pais. Os meus pais já faleceram. Ainda diz, eu sou órfão de pai. Não é? Você já é um velho também. Pensa que órfão é quem não tem pais. Você diz, eu também sou órfão. Quantas vezes nós vemos pessoas a pedirem na rua, não é? O senhor crescido. Mas ele ainda faz uma introdução. Eu sou órfão, não tenho pai, não tenho mãe. Você já não é órfão. Órfão é aquela criança que perdeu o pai. Este é órfão. Se só perdeu a mãe, não é órfão. Porque quem cuida dele, a responsabilidade é do pai. Ele tem ainda quem lhe cuidar. É verdade que fica privado daquele carinho da mãe, aqueles mimos todos. Sim, mas órfão é aquele que perdeu o pai antes de atingir a puberdade. Este é considerado de órfão. Portanto, a obediência aos pais não se limita os pais estando vivos. A benevolência para com os pais não termina, não é, com a morte dos pais. Este dever continua até mesmo após o falecimento deles. Quero aqui dizer que todos nós aqui ou temos pais ou tivemos pais. Ou temos pais ou tivemos pais. O dever de sermos benevolentes para com eles ainda prevalece. Nós temos este dever. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, no que diz respeito ao tratamento que nós temos que ter para com os nossos pais, vivos ainda. Allah diz, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Allah diz, baixa para eles, por misericórdia a eles, baixa a asa da humildade. Você tem que ser humilde para com os teus pais. Tem que ser humilde. O facto de você ter muito dinheiro ou estar bem posicionado na sociedade ou financeiramente não quer dizer que você tem que tratar o teu pai como teu empregado. Não. Você não pode tratar teu pai como teu empregado. Anta wa maluka li abika. Você todo, inteirinho. E os teus bens pertencem ao teu pai. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. Tudo que você tem, você inteiro, você pertence ao teu pai. Por isso o teu nome está filho de fulano. Veio um indivíduo queixar-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai está a levar meus bens, meu pai está a usufruir, meu pai está a comer aquilo que é meu. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: anta wa maluka li abika. Você e os teus bens pertencem ao teu pai. Portanto, quero aqui este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinar mais alguma coisa. O facto de você estar bem financeiramente, ter uma casa maravilhosa, como muitos de nós temos mansões, palácios onde vivemos, a casa que o nosso pai vive, como é que é? Temos vergonha de ir lá visitar, porque as condições que nós temos na nossa casa não são as mesmas, estão em casa do nosso pai, dos nossos pais. Então você não pode passar lá muito tempo, porque você não consegue. Quer dizer, você consegue viver no maior luxo e conforto, não consegue construir uma casa adequada ou melhorar condições de vida dos teus pais. Isso tudo faz parte. Você tratar bem, ser benevolente para com ele. Não é só adab, beijar o pé dele, pé dos teus pais toda hora, dar beijinho toda hora. Nem sequer cuida deles. Vive numa palhota. Você vive numa mansão com tudo de bem bom e de melhor. Tem não sei quantos carros. Teu pai nem bicicleta tem.
Teu pai, para se deslocar, tem que pedir favor. Teu pai está toda hora na paragem de chapa, a lutar para entrar no chapa. Você tem condições de melhorar, né, a vida dos teus pais. Tudo isso faz parte de benevolência para com os nossos pais. Não é só não é só sim, estou aqui para servir a ti. É você fazer com que os teus pais tenham também melhores condições de vida. Hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, ele diz: Wallahi, aconselhando um jovem, um indivíduo, Wallahi, law alafta laha al-kalam, falando para um homem, no que diz respeito ao tratamento que ele tinha que ter para com a sua mãe. Ele diz: Wallahi, law alafta laha al-kalam, se você falar bem, não é? Com a sua mãe, falar bem, ser afável, ser carinhoso, palavras que mostram atenção para com a sua mãe. لو ألفت لها الكلام وأطعمتها الطعام, alimentá-la, né? Sustentar a sua mãe, não é? O profeta Abdullah ibn Umar está aqui a dizer: لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرِ. Isso será suficiente para você entrar no Jannah, desde que você abstém-se dos pecados maiores. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-kabair, ala unabbi'ukum bi akbari al-kabair. Alá, são palavras que puxam a atenção da pessoa. Está a pedir atenção, preste atenção. Unabbi'ukum bi akbari al-kabair, quer que vos mostre, quer que vos indique, quer que vos explane o maior dos pecados. O maior dos pecados. Akbar al-kabair. Kabira é grande. Akbar é superlativo de grande, maior. Então os sahabas responderam: Bala ya Rasulallah, sem dúvida o mensageiro de Allah, por que não? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-ishraqu billah. Primeiro, associar a Allah. Isso é shirk, não é? O pecado capital, maior na sequência. Al-ishraqu billah. Segundo, wa uququl walidain. Logo depois de shirk, junto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: uququl walidain. Você ser desobediente aos pais. Desobediência aos pais, o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou como um dos maiores pecados. Um dos maiores pecados. Portanto, aquele que não teve esta oportunidade, passou, não é? Ele tinha uma certa conduta, ele não era atencioso para com os seus pais. Até ele poderia melhorar a saúde, porque precisavam de um certo financiamento para poder recorrer a melhores meios sanitários. Você não fez isso, porque achou que o teu dinheiro ia acabar, não é? No pior aconteceu, eles perderam a vida. Mas você está arrependido, quer mudar esta situação. Após o falecimento deles, você ainda tem esta oportunidade de poder corrigir. O que você pode fazer conforme o hadith que foi narrado por Imam Ahmad al-Tabrani, do sahabi Abi Asid al-Sa'idi, radiyallahu anhu. Ele diz: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة. Nós estávamos na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam e chegou um indivíduo de tribo Salama, Banu Salama. E ele disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما? Ó profeta de Allah, será que tem algo que eu possa fazer no que diz respeito, não é, ao bom tratamento dos meus pais, mas depois do falecimento deles? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Naam, sim, tu podes, existem essas coisas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona primeiro as-salatu alayhima, você fazer salah para eles. Salah, aqui, ulamais divergem. Uns dizem salah, a maioria dos ulamais de salah é salah de janaza para eles. Fazer salah de janaza para eles. Salah de janaza é também dua. Salah, quando nós falamos salat de janaza, estamos a falar dua de janaza. Não é um salah normal que ruku sajda, por isso que não é assim que se faz. Salat de janaza é dua de janaza. Fazer dua para os teus pais. Dua, você pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala a favor deles. Ou Allah perdoa os meus pais. Ou Allah, os meus pais não eram dedicados às tuas ordens, se for o caso. Pedir
pedir a Allah para que lhe perdoe eles. E o hadith menciona, dentre as coisas que mais beneficia o mayit, é o teu pedido de perdão a favor deles. É o pedido de perdão a favor deles. Eles podem estar lá, o mayit pode estar lá a gritar de pedido de perdão. Já não beneficia em nada. Mas o vivo pode beneficiar o morto, o mayit. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: as-salatu alayhima, não é? Fazer, seja salat janaza e seja o dua. Quando nós falamos de salat janaza, um ponto aqui, não é? Uma pausa. Salat janaza. Esta é uma das melhores coisas que nós podemos fazer no momento do falecimento do nosso pai, do nosso ente querido. Quantas vezes nós vamos para lugares, seja no Anuaril, seja no Muhammad, onde as pessoas mais estão lá, para participar de um janaza? Pessoa bem próxima. Nós vemos no momento de janaza, salat janaza, as pessoas não estão a fazer salat janaza. Nós vemos mulheres que estão lá, o pai faleceu, está lá a filha, está sentada, tem um wudu, as pessoas estão a fazer salat janaza, por que também não faz? No lugar em que há esse espaço criado para fazer salat janaza, por que não faz? Quando está em Meca, a salat janaza, as mulheres não fazem? Fazem, não há proibição de fazer salat janaza para a mulher. Aisha radiallahu anha estava com o profeta sallallahu alaihi wasallam num janaza. O profeta foi para fazer salat janaza e ela perguntou: onde eu vou parar, o profeta de Allah? O profeta fica naquele canto, atrás. Faça salat janaza. Onde é que nós tiramos que a mulher não faz salat janaza? Faz. Estão lá criadas as condições, as mulheres estão num lugar, os homens estão no outro lugar, ou não sabem fazer salat, não fazem porque não sabem, será? Às vezes nós é que criamos este ambiente, para as pessoas não saberem. Mas, hoje, com o passar do tempo, nós vamos explicando. Mesmo assim, avisa-se com o tempo. As senhoras estão aqui, que devem também fazer salat janaza, há condições criadas, podem fazer do outro lado. Ninguém se mexe. Por que não faz salat janaza? Para o teu pai. Qual é o problema? Não é só para o homem. O hadith não está a limitar. E temos aqui o hadith que eu mencionei. Há condições para fazer? Se faça. Está-se a fazer salat janaza no masjid, onde as senhoras estão no outro lado. Por que não podem fazer salat? Este hadith está claro. As-salat alayhima. Fazer salat para os teus pais. Seja salat janaza ou seja mesmo o dua. O hadith ainda menciona wal istighfaru lahuma. Isso que estávamos aqui agora a falar. Pedir perdão a favor deles. Isto nós também iremos precisar disto. E se nós formos a fazer, ensinamos nossos filhos, esta sequência vai continuar. Os nossos filhos pedirem perdão a nosso favor, nós pedimos perdão a favor dos nossos pais e assim sucessivamente. Esta é a recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam, wal istighfar lahuma wa infadhu ahdahuma min ba'dihima. Preencher as promessas, não é? E os compromissos que os teus pais deixou. Pode significar cumprir o legado dele. Ele fez um wasiya, não é? É verdade que o wasiya tem um limite, o testamento tem um limite, até 1/3, mas há promessas que o teu pai fez, ou há práticas que o teu pai fazia, você pode dar continuidade. Você sabe que mensalmente tal necessitado, tal viúva recebia uma mesada do meu pai. Meu pai dava, ajudava esta viúva, ajudava aquele estudante. Aquele estudante tinha uma bolsa de estudo que estava na responsabilidade do meu pai e eu assistia. Ele vinha aqui sempre levar a sua mesada para pagar e custear os seus estudos. Nós sabemos, nós trabalhamos com os nossos pais, nós assistimos, conhecemos o que eles faziam. O pai faleceu, aquela porta fechou. Vem aquele necessitado e você ainda diz: olha, isso ele que fazia, ele já faleceu, faz doar para ele. E não dá continuidade. Dar continuidade. O teu pai estava a construir um masjid, faleceu. Dê continuidade a esse projeto. Você está preocupado só em usufruir aquilo que ele deixou? Faça com que este esforço dele, a vida toda, sacrificou para o teu bem-estar, deu-te educação, e ele estava a fazer alguma coisa que iria lhe beneficiar. Chegou o dia dele e se foi. Você pode terminar o seu projeto e aquilo vai lhe beneficiar. Aquilo vai lhe beneficiar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: inna mimma yalhaqu al-'abd ba'da mawtihi ilman 'allamahu wa nashara. Depois da morte,
do servo, o que pode lhe beneficiar? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ilman allamahu wa nashara, aquele conhecimento que a pessoa aprendeu e propagou, ensinou. Você ensinou o que? O teu filho? Sura Fatiha, base. Ensinou o teu filho Sura Al-Fatiha, pôs o teu filho a memorizar o Coran, e ele memorizou o Coran, ele memorizou um Sura Fatiha que você ensinou, e ele sempre recita Sura Fatiha no Salah. Wallahi, você está a ganhar aquela recompensa. Ilman allamahu wa nashara. Eu tenho falado disso quando se trata de aconselhar as senhoras, em particular, estão mais tempo com as nossas crianças. Ensinar as primeiras palavras, ensinar dua, ensinar Surat Al-Fatiha. Eu, alhamdulillah, tive esta oportunidade. Antes de querer saber ler Coran, antes de ir para a madraça, eu já sabia Surat Al-Fatiha e uns 11 suras que até hoje eu lembro. Minha mãe recitava, eu escrevia. E faço questão nos meus salatos facultativos recitar aqueles suras. Não sabia nem sequer ler Coran. Não sabia. Mas eu dizia: mãe, ensina-me, fala. E ela recitava, eu transliterava, escrevia. E memorizei os surats todos, uns 11, 12 surats, ela recitar. Então, se o nosso filho não tem essa inclinação, nós vamos ensinar ele Surat Al-Fatiha. Primeiro sura, não podemos perder esta oportunidade de ensinarmos Surat Al-Fatiha aos nossos filhos. Ele pode não estar a fazer dua para nós, mas se é um filho que faz salah, ele vai recitar Surat Al-Fatiha. E aquele Surat Al-Fatiha vai chegar a nós. Não precisa dizer: vamos juntar aqui para fazer Fatiha para meu pai. Você, se fizer salah, recitar Surat Al-Fatiha, aquele Surat Al-Fatiha, o benefício dele recitar, este Surat Al-Fatiha chegará a ti. Se você não consegue, não tem quem? Dos teus filhos, patrocine um estudante. Ele vai memorizar o Coran. Você quanto vai gastar? Não vai gastar nada. Comparando com os benefícios, você não vai gastar nada. Patrocine. Dê suporte às madraças, e isso não limita-se às madraças, conforme o hadith aqui nós vamos mencionar. Ilman allamahu wa nashara, aquele conhecimento que você adquiriu e propagou. Seja você tendo feito aquilo, ou você foi o motivo de alguém fazer. Você adquiriu o conhecimento, ou o hadith vai mencionar um livro islâmico, um livro que possa beneficiar. Wa nashara, e propagou aquilo, as pessoas foram aprendendo. Você foi o motivo de alguém melhorar, aprender algo com o livro que você lhe ofereceu. Você ganha recompensa para todos aqueles que forem aprender dele. Você também ganha esta recompensa. Allamahu wa nashara. Ou waladan salihan tarakah, ou deixou um filho piedoso. Deixou um filho piedoso, no outro hadith, waladan salih yad'u lahu, um filho virtuoso que faz doar para o seu pai. O facto de deixar um filho piedoso, você já está num bom caminho. Ou mushafan warrathah, ou você ofereceu, herdou, fez alguém herdar ou receber um mushaf. Mushaf é Coran. A pessoa recebeu o Coran, você ofereceu o Coran, e ele lê este Coran. Algumas pessoas, algumas culturas, no momento do casamento, têm um hadiya, um box de presentes que oferecem à filha quando está a sair de casa. Tive conhecimento daquilo que oferece, naquela caixa tem um Coran. Em outras palavras, dizer, não se desligue do Coran, vai recitar o Coran. São boas práticas, não é sunnah, não, são boas práticas. Você está a incentivar alguém a dar continuidade. Ou baitan li ibni sabili banah, baitan li ibni sabili banah, ele chama-se musafir khana, chamam uma casa para viajantes, um abrigo para viajantes, não é? Quando nós vamos à Beira, toda a gente gosta de parar em Vilanculo, em Pambara, antes de Vilanculo. Tem umas infraestruturas com muito boas condições para o wudu, para salah, para banho. Viajantes param lá e usufruem daquilo. Um muçulmano que fez. E as pessoas param com maior alegria naquele lugar. Tem condições criadas para a pessoa descansar, beber água, fazer seu salat à vontade, repousar. É uma casa de viajantes. É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer. Ou baitan li ibni sabili banah, ou nahran ajrah. Você foi o motivo de providenciar uma fonte de água. Uma fonte de água, seja torneira ou furo d'água, um poço.
Se essas coisas estiverem a ser usufruídas, você já saiu deste mundo. O benefício prevalece, a recompensa continua. Nós podemos fazer para nós próprios, ou podemos fazer isal thawab para os nossos familiares, para os nossos pais. Temos um dever, não é? De beneficiar aos nossos entes queridos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wasilat ar-rahm allati la tusalu illa bihima", manter os laços familiares, não é? Dos teus pais. Não é? Você continua, o teu pai faleceu, a mãe faleceu, você continua a visitar tua tia, irmã, irmão, teu pai, paterno e materno. Dá esta continuidade. Há pessoas que o pai faleceu, cortou a ligação. O tio cortou com os sobrinhos, o sobrinho cortou com o tio. O profeta sallallahu alaihi wasallam quer dizer, esta ligação é extremamente importante e este benefício continua, não é? Para aquele que nós, a ligação, temos um propósito, que é a pessoa que faleceu, os benefícios prevalecem. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ainda no hadith que encontra no Muslim, o hadith encontra no Musnad Ahmad, no dia de Qiyamah, o servo virá e estará numa posição muito alta no Jannah, uma posição muito alta no Jannah, e ele irá perguntar a Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Rabbi, anna li hadi, de onde que isso veio? Por que eu estou nesta posição? Eu não pratiquei tantas boas ações para estar nesta posição. Allah subhanahu wa ta'ala dirá a ele: bi istighfari waladika lak, pelo istighfar, pedido de perdão do teu filho a teu favor. O teu filho pedia muito perdão a teu favor e hoje você está nesta posição. E aquele versículo que começamos a mencionar, onde Allah diz para nós sermos benevolentes para com os nossos pais, não é? E não usarmos palavras agressivas aos nossos pais, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, sermos afáveis com eles, falarmos de boas maneiras para com os nossos pais, é o que Allah subhanahu wa ta'ala aqui nos ordena. Mas neste hadith estamos aqui a mencionar, quando nós pedimos perdão a favor dos nossos pais, mesmo após o falecimento deles, isto beneficia e Allah subhanahu wa ta'ala poderá lhe conceder uma posição extremamente elevada no dia de Qiyamah. No outro hadith ainda, o hadith foi narrado por Imam Bukhari, na autoria de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ele diz que Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu, Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu veio, وقد توفيت أمه وهو غائب عنها, a mãe faleceu e ele esteve distante, ele não esteve presente no momento em que a mãe faleceu. Então ele diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, a minha mãe faleceu e eu estive distante dela, não estive presente no momento em que a minha mãe faleceu. Ayanfa'uha shay'un in tasaddaqtu bihi anha, se eu der alguma caridade para benefício dela, isso chegará a ela, irá lhe beneficiar? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam: sim, irá lhe beneficiar. Então o Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu diz: fa inni ushhiduka, o mensageiro de Allah, eu faço a ti de testemunha, anna ha'iti al-mikhraf, este meu jardim, este pomar que eu tenho, sadaqatun alayha, é caridade que eu estou a dar em benefício da minha mãe. Portanto, era a preocupação que o sahaba tinha, fazer alguma coisa para isal thawab. E nós hoje não precisamos gastar muito. Eu falei aqui tempos atrás, você plantar uma árvore, thawab para teu falecido, ente querido, aquela árvore vai produzir frutos, aquela árvore vai dar sombra, aquela árvore vai ser motivo das pessoas adquirir oxigênio, porque a árvore produz oxigênio. Você está a fazer isal thawab, faça para ti também, faça para quem você quiser, não precisa de muito, mas nós temos que saber que temos algum dever para com os nossos pais mesmo falecidos. Não só pais, as pessoas no geral. O profeta sallallahu alaihi wasallam, para terminar, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando a sua esposa Khadija faleceu, o profeta sallallahu alaihi wasallam contraiu outros matrimônios. Esteve casado com Khadija radiyallahu anha o tempo todo, por 25 anos.
O profeta Khadija faleceu, o profeta estava com 50 e tal anos. Não é só casar. Você tem responsabilidade. Você tem salário mínimo. Salário mínimo. Ok, vamos lá falar. Você ganha 15 mil meticais. Você tem uma mulher. Você, quando casou, aquela mulher sabia que o teu salário é 15 mil meticais. Estão a viver a vossa maneira. E você ainda vai dividir aquele 15 mil meticais e trazer outra lá. Que culpa tem ela ter agora que ser diminuído os direitos, as regalias que ela tinha por causa dos teus caprichos? Há um acordo aqui. Há um acordo. Não é levar a filha de dono para pôr a sofrer. Agora, se você encontra uma magnata que de ti só quer a ti, não é? Nur ala nur. Mas não é para levar a filha de dono fazer sofrer. Este é o exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam esteve casado com Khadija radiallahu anha este tempo todo. Pode-se casar, é uma prerrogativa. O Islã diz que pode casar. Eu não estou a dizer que não pode, atenção, porque hoje cortam esses vídeos, começam a espalhar, não é? Olha, Sheikh Suleiman disse, eu não estou a dizer que não pode. Há condições para fazer isso. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando Khadija faleceu, tinha uma ligação extremamente forte com a sua esposa. Muitos anos. Quantos anos está casado? Você? Com a tia Julie? 46. Subhanallah. Imagina hoje pensar outra. O profeta sallallahu alaihi wasallam esteve esse tempo com Khadija, tinha uma ligação muito forte. Quando Khadija faleceu, o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda mandava degolar animal, sadaqa, e distribuir para amigas de Khadija. Amigas de Khadija. Aisha radiallahu anha está a dizer, no hadith, neste hadith que estou aqui a mencionar, ma ghirtu ala Khadija radiallahu anha, ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم غرت على خديجة. Eu nunca tive ciúmes, não é? Para com as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam como ciúmes que eu tinha para com Khadija. E ele ainda diz: وما رأيتها قط. Eu nem sequer vi Khadija. Khadija faleceu, Aisha nem sequer conheceu Khadija. Ela diz: eu tinha tanto ciúme de Khadija, mas eu nem sequer conheci ela, nem sequer vi ela. Por quê? Ela tinha tanto ciúme de Khadija. Ela diz: ولكن كان يكثر ذكرها. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionava tanto o nome de Khadija. Experimenta você fazer isso. Casou depois, fica a mencionar o nome da primeira. Não é? Casou a segunda, ficou a mencionar o nome da primeira. Aqui no meu caso, Khadija tinha falecido. A menção do profeta sallallahu alaihi wasallam era num bom sentido. Então, o hadith menciona: وَرُبَّمَا يَذْبَحُ شَاةً. Por vezes o profeta sallallahu alaihi wasallam degolava um animal, ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ Khadija. E o profeta mandava distribuir para a amiga de Khadija. فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ. E eu às vezes dizia ao profeta sallallahu alaihi wasallam: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا Khadija. Parece que no mundo não existe mais ninguém senão Khadija. Não é? Você não viu mais ninguém na tua vida. Ninguém está, nem à tua frente não está mais ninguém. Você é só Khadija, só. O que as nossas esposas dizem hoje? É normal, natural. As mulheres tinham o mesmo pensamento. Então, Aisha está aqui a dizer, parece que não existiu mais ninguém aqui no mundo senão Khadija. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: إنها كانت وكانت. Khadija era Khadija. Khadija era Khadija. إنها كانت وكانت. Ela foi aquela mulher. Em outras palavras. وكان لي منها ولد. Eu tive filhos com Khadija. Não é? Aqui é outro aspecto. O facto do casamento terminar não quer dizer que tem que existir briga no casal. Acabou, cada um vai para sua. Que haja aquela relação pelos filhos que estão no casamento, quer saber como está. Não é o facto que acabou o casamento, corta. Não, há essa relação. Você vai ter que falar para sempre o resto da vida, para saber o estado de saúde dos filhos. É normal, desde que não se passe aquele limite, não é, que o Sharia permite. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, pela esta ligação que tinha, por uma vez veio alguém, bateu a porta da sua casa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam logo ligou a forma de bater a porta como Khadija radiallahu anha fazia. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allahumma hala
bint Khuwaylid. Ou Allah faça com que esta seja Khala bint Khuwaylid. Khala era irmã de Khadija. Ou Allah faça com que esta seja Khala bint Khuwaylid. E era irmã de Khadija. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava satisfeito, né? E mostra aqui qual era a ligação que ele tinha com a sua falecida esposa. Assim como nós temos essa ligação, o dever que nós temos para com os nossos pais, os nossos falecidos no geral, podemos fazer alguma coisa em prol ou em benefício deles, se nós não pedimos perdão, fazemos alguma coisa que mais esqueçamos, não é? Há algo que ainda continue a beneficiar a eles. Portanto, para frisar e terminar, o facto de nós termos já perdido os nossos pais não quer dizer que a obrigação de obedecer a eles deixa de existir. A obrigação prevalece e as formas são essas: fazer doar, manter o bom relacionamento com o amigo dos nossos pais, as pessoas que eram próximas aos nossos pais, e desta forma nós estaremos, não é, a cumprir ainda aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no que concerne às obrigações e os deveres que temos para com eles. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq.